Pergunte ao doutor, com o Hospital Monte Sinai. Bom, no Pergunte ao Doutor de hoje nós vamos falar sobre uma condição neurológica rara, pouco conhecida, considerada uma das dores mais intensas da medicina, a cefaleia em salvas. Ou seja, dores de cabeça, né, em salvas. Mas o que é em salvas? Nós vamos saber melhor sobre isso, porque muitas vezes é confundida com enxaqueca. A cefaleia em salvas tem características bem específicas. As crises costumam provocar uma dor extremamente forte, geralmente de um lado da cabeça e ao redor de um dos olhos, podendo vir acompanhada de lacrimejamento, vermelhidão nos olhos, enfim. Quem vai falar melhor sobre isso é o médico neurocirurgião e especialista em dor, Dr. Franklin Reis. Doutor Franklin, bom dia, é um prazer falar com você, tudo bem, doutor? Um ótimo dia, Marcelo Piado. Na verdade, o prazer é meu de poder estar aqui com um comunicador tão especial, tão importante nessa imprensa aqui nossa, né? Então, muito obrigado. Estou aqui para poder resolver e tirar essas dúvidas sobre a cefaleia em salvas. Então, vamos lá, vamos saber o que é a cefaleia em salvas e por que ela é considerada assim, uma das dores mais intensas da medicina, hein, doutor? Marcelo, é interessante que é muito difícil a gente poder comparar as intensidades da dor, mas a gente tem um mecanismo científico, onde a gente avalia, tem estudos que mostram assim, tem pacientes que tiveram fratura e tiveram cefaleia em salvas. Então, é perguntado para eles sobre a questão da intensidade da dor, através de uma escala numérica. Certo. E com base nisso, a ciência mostra que essa dor de cabeça, essa cefaleia em salvas, ela é mais intensa do que uma fratura exposta, por exemplo. Olha só que coisa. Nossa. Então, para a gente começar esse nosso bate-papo, Marcelo, mostrando a importância de se diagnosticar esse tipo de dor. Pois é, mas o problema de diagnosticar, eu acredito que esse deve ser um dos problemas. Muita gente confunde cefaleia em salvas com enxaqueca, né? Quais são as principais diferenças entre essas duas condições? Maravilha, maravilha. Como você me falou, é sempre importante a gente diagnosticar para poder tratar. Se a gente não tem um diagnóstico correto, o tratamento muda muito e, consequentemente, o paciente não tem melhora. Em termos de critérios que são assim, extremamente importantes para poder se diferenciar da enxaqueca, é que geralmente esse tipo de dor ocorre apenas em um lado. Então, se você tem a cefaleia em salvas, ela ocorre sempre do lado direito, por exemplo. Sim. Enquanto a enxaqueca, ela pode dar um episódio do lado direito, na outra vez que for ter, pode dar do lado esquerdo. E tem características também que chamamos de sinais autonômicos, Marcelo, que são sinais como, por exemplo, acompanhando esse tipo de dor, a gente tem episódio de lacrimejamento intenso, o olho pode ficar muito vermelho, a pálpebra pode cair, você pode ficar com uma congestão nasal do lado da dor, ou então até mesmo uma obstrução nasal, né? Sim. E lembrando que a dor, ela tem uma distribuição mais comum, sendo que é nos olhos, na parte acima dos olhos e na têmpora também. Então, essa é basicamente como a gente difere a questão da enxaqueca da cefaleia em salvas. Quer dizer, são esses sinais que chamam a atenção de como diferenciar um caso do outro, né? Esses são os sinais mais importantes? Ou tem, assim, algum sinal que, isso é cefaleia em salvas? Eu acredito que seja justamente esses sinais que chamamos de sinais autonômicos, esses que a gente acabou de citar, porque a enxaqueca não é comum tê-los. Então, como é uma doença que não tem um exame, seja um exame de sangue ou um exame de imagem que comprove, assim como a enxaqueca também não tem, o diagnóstico é clínico através da confirmação desses sinais que a gente acabou de citar. Eu fico imaginando, doutor, porque de repente uma pessoa, por exemplo, a enxaqueca pode se transformar, pode evoluir para uma cefaleia em salvas? Por que a pergunta? Porque de repente a pessoa tem enxaqueca e sente aquelas dores, toma um analgésico, passa na farmácia, que nós sabemos que o brasileiro é expert nessa prática, né? Passa numa farmácia, toma um analgésico, melhora e vai tocando a vida desse jeito. E aquilo vai acontecendo. Isso pode evoluir para uma cefaleia em salvas ou não? Não, felizmente ela não pode evoluir para uma cefaleia em salvas. Mas o que pode ocorrer é de ter as duas doenças juntas. Ah! É muita falta de sorte, né?
Infelizmente, você ter uma enxaqueca não te impede de ter uma cefaleia em salvas associado, e aí Entendo. complica um pouco o diagnóstico e o tratamento, mas evoluir não, Marcelo. Evoluir não. Ainda bem, né? Ainda bem. As crises costumam acontecer em períodos chamados de salvas, né, doutor? Como é que funciona esse padrão de repetição e por quanto tempo a crise pode durar? Maravilha. O que é muito interessante quando a gente estuda salvas, que é como você mesmo falou, salvas vem do inglês cluster, né, que é como se fosse agrupamentos, É. porque esse tipo de dor, ela ocorre justamente nesses agrupamentos de sintomas. Então, as salvas, elas duram geralmente cerca de um ano, até um ano mais ou menos, né, quando a gente chama de salvas episódicas. Tá. Lógico que tem os períodos de remissão, períodos de ausência de sintomas dentre esse período de um ano. Então, a gente pode ocorrer com até 8 episódios por dia desse tipo de dor, sabe, Marcelo? É. Ela dura geralmente de 15 minutos até 3 horas. Agora, você imagina sentir Nossa. 3 horas de dor muito intensa. Eu imagino. Então, realmente é um sofrimento muito grande, sabe? É desagradável isso, Deus me livre. Mas enfim, e o que causa isso, doutor? Qual é o fator determinante para que a pessoa tenha essa cefaleia em salvas? Maravilha. Hoje, o que se tem evoluído os estudos pensando é que nós temos 3 sistemas no cérebro que eles acabam estando em descontrole. Um sistema a gente chama de o nosso sistema autonômico, é um sistema que ele é independente da nossa vontade. Esse sistema justamente é capaz de causar aqueles sinais que a gente acabou de citar, olho vermelho, nariz, etc. O outro é o sistema do nervo trigêmeo, que é o nervo que inerva a face, que ele, quando muito estimulado, ele acaba gerando muita dor. E o outro sistema é o nosso relógio, é o nosso sistema que faz com que as crises, e outro fator importante que eu acabei não citando, Marcelo, é que geralmente elas ocorrem no mesmo período, então na mesma hora do dia, e também no mesmo período sazonal do ano. Então, o paciente pode ter geralmente durante a primavera ou durante o inverno. Então, esses 3 sistemas, eles acabam estando desregulados, por uma causa genética mesmo, e acaba um levando o outro, levando a toda essa síndrome aí. Entendo. Os fatores que podem desencadear ou piorar as crises, quais seriam? Essa é outra pergunta extremamente importante, porque se você sabe os fatores e consegue evitá-los, você reduz muito a questão do surgimento das crises, né? E entre os fatores que mais se sabe são bebida alcoólica, o cigarro, e a questão também de alguns alimentos curados, queijo curado, também pode, infelizmente, desencadear a crise. Mas, de longe, o que é mais desencadeador seria, no caso, a bebida alcoólica. Bebida alcoólica. Mas lembrando, Marcelo, que só durante o período de salvas, tá? Quando o paciente está no período de remissão, ele pode entrar em contato com as substâncias que não têm um fator de risco maior para desenvolver a crise. Entendo. A gente está vivendo um período de muito estresse, de muita correria, né? O mundo hoje está muito corrido. E esses fatores acabam contribuindo para comprometer a condição emocional de muitas pessoas. Isso pode desencadear algum processo nesse sentido? Ou pode também piorar caso o paciente já tenha essa cefaleia em salvas? Isso pode agravar também essa condição, doutor? Pode. Infelizmente, a gente sabe que todo esse estresse ele interfere muito com a nossa cabeça, né? Não que o estresse ele vá causar a cefaleia em salvas, mas o resultado do paciente que ele está sendo atendido, ele está sendo bem conduzido, que esteja no nível de estresse, o resultado dele é muito pior daquele paciente que tem a mesma doença, está passando pelo mesmo tipo de tratamento e que esteja com o estresse controlado. Então, mais do que causar, é um fator que complica o tratamento da cefaleia em salvas. Entendo. Bom, então vamos falar do tratamento, porque o que muita gente deve estar esperando, se alguém passa por esse problema, enfrenta essa condição, quais tratamentos nós temos hoje disponíveis para controlar as crises, reduzir a frequência e devolver qualidade de vida aos pacientes, já que a medicina está tão avançada, né, doutor? Maravilha. Durante esses últimos anos, a gente teve realmente um crescimento absurdo em termos de terapias, né? Exato. Para você ter uma ideia, essa doença antigamente, por ter um diagnóstico difícil, um tratamento muito complicado, era responsável até por ideações suicidas, de tanta dor que o paciente tinha. Eu imagino.
Hoje a gente divide em tratamento preventivo e o tratamento da crise. O tratamento da crise, Marcelo, é extremamente importante que o paciente, se estiver muito intensa, procure um pronto-socorro, porque aquele oxigênio que tem nas salas de emergência, ele é extremamente útil. Então, coloca uma máscara de alto fluxo, o oxigênio correndo ali, o paciente já melhora significativamente. Além disso, para a crise, nós temos também a possibilidade de fazer bloqueios guiados por ultrassom na região posterior da cabeça, que acaba afetando, acaba dando um efeito bom em todo o rosto. Então, esses bloqueios associados ao oxigênio. E um medicamento também específico, chamado sumatriptano, que é feito de uma forma subcutânea, injetável, são o nosso gold standard, são o nosso melhor que podemos fazer dentro das crises. Só que é importante não só tratar as crises, como também fazer o tratamento profilático, tratamento preventivo que novas crises surjam. E aí nós temos medicamentos como, por exemplo, um chamado Verapamil, que é um bloqueador de canal de cálcio também, medicamento muito bem tolerado. É óbvio que a gente tem que ter alguns cuidados, como, por exemplo, acompanhar com um eletrocardiograma esse paciente que está em uso desse tipo de medicamento. Um outro anticorpo monoclonal, que é recente agora, chamado Engalit, também tem mostrado um bom resultado para poder prevenir as crises. E também a questão de um estimulador de nervo vago, um nervinho que nós temos no pescoço, onde a gente pode fazer um estímulo nessa região para poder também dificultar com que novas crises surjam. E quando tem um tempo para poder chegar nessa prevenção, então, por exemplo, você está com uma crise, a gente tratou a crise e melhorou. Até esses tratamentos começarem a fazer efeito, às vezes se usa um corticoide por 2 semanas para poder fazer uma ponte, para poder fazer uma transição, para poder o tratamento profilático ser eficaz. Sim. Agora, todos esses fármacos sob prescrição médica. Não tenho nenhuma dúvida. Até o mais simples dele pode causar um malefício muito grande. Não tome analgésico por conta própria, porque você pode agravar o seu quadro, né, doutor? Não há automedicação, Marcelo, não há automedicação. Doutor Franklin Reis, neurocirurgião e especialista em dor, quero agradecer imensamente sua participação, disponibilidade e principalmente os esclarecimentos, que eu tenho certeza que foram muito úteis para quem sofre com esse problema. Obrigado, viu, doutor? E eu que agradeço, Marcelo, tá? Um grande abraço, estou aqui à disposição sempre. Muito obrigado, doutor. Bom dia. Bom dia. Pergunte ao doutor com o Hospital